Boa noite. Boa noite. Falta de água eleva drama de palestinos na faixa de Gaza. Papa recebe participantes do Encontro Internacional de Acólitos. Nossa reportagem mostra a primeira paróquia universitária do mundo dedicada ao beato Carlo Acutis. Número de motoristas com problemas de visão cresce 80% em 10 anos. Bandeira Verde deixa conta de energia mais barata em agosto. Um lugar no coração dos brasileiros. Minas Gerais se destaca no turismo de lazer. TV Canção Nova mais longe. No Piauí, programação já está disponível para moradores de Teresina. E o Museu Casa do Piano em Brasília, que abriga peças raras de vários países. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco se encontrou hoje na Praça São Pedro com 50 mil acólitos e coroinhas que participam da 13ª peregrinação da Associação Internacional dos Ministrantes. As atividades da peregrinação são coordenadas pela Conferência Episcopal Alemã. A beleza da Praça São Pedro ficou mais evidente na tarde de hoje, de acordo com o Papa Francisco, por receber a 13ª Peregrinação Internacional dos Ministrantes. 50 mil acólitos e coroinhas ouviram do pontífice que o tema Contigo destaca a presença diária de Jesus, que cada um pode ser para o outro. O tema Contigo chamou a atenção do Santo Padre, pois nesta palavra, de acordo com ele, está o mistério do amor. A experiência dos acólitos e coroinhas de servir na liturgia nos faz pensar, disse o Papa, que Deus é protagonista desse Contigo. Dove sono 2 o 3 reuniti nel mio nome. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O Santo Padre ressaltou que isto se realiza plenamente na Santa Missa, na Eucaristia. Ali, o contigo se torna a presença real e concreta de Deus no corpo e no sangue de Cristo. Il sacerdote vede accadere ogni giorno questo mistero. Francisco lembrou aos participantes que todos os dias o sacerdote vê este mistério acontecer nas suas mãos e cada acólito e coroinha, quando serve ao altar, também experimenta essa verdade. Que Jesus é com nós. Ao receber a Sagrada Comunhão, Jesus está espiritual e fisicamente conosco e diz: eu estou contigo, afirmou o Papa. Mas não diz isso com palavras, mas no ato de amor, que é a Eucaristia. O pontífice incentivou acólitos, coroinhas e todos os que estavam na Praça São Pedro a também dizer a Jesus na comunhão: eu estou contigo, não com palavras, mas com o coração e todo o amor. Nessa intimidade com Jesus Eucarístico está a chave, afirmou Francisco. A partir daí, cada um pode ser presença na vida do outro, chorar com quem chora, alegrar-se com quem se alegra, sem julgamentos, preconceitos nem exclusões. Anche con te, que não me sai Até contigo que não me é simpático, contigo que é indiferente de mim, contigo que nunca vai à igreja e diz não acreditar em Deus. Isto é cumprir o mandamento de amar ao outro como ele nos ama, finalizou o Santo Padre. Na Alemanha, a visita da relíquia do coração do beato Carlo Acutis movimentou a Catedral de Colônia. No cronograma estavam previstas visitas a Munique, Hamburgo e Berlim. O adolescente italiano que morreu de leucemia em 2006, com 15 anos de vida, é conhecido como um influenciador de Deus, fruto de suas habilidades como internauta para espalhar a fé católica. Beatificado em 2020, Carlo Acutis já tem em seu processo de canonização a atribuição de um segundo milagre, o que significa que pode ser elevado à santidade. O Vaticano ainda não definiu a data que oficializa Carlo Acutis como novo santo da Igreja. Das Sensationelle ist das nicht. O que é impressionante é que em uma vida de 15 anos, tantos testemunhos se juntaram que deixaram uma impressão duradoura. Todos nós conhecemos pessoas que faleceram, que marcaram nossas vidas, mas que, embora estejam presentes, também são de alguma forma esquecidas. E esse, obviamente, não é o caso dele. O reitor Christoph Only disse ainda que Acutis alcançava os jovens
jovens porque era fiel, mas parecia e falava como um adolescente normal e compreensível. Ele tornou isso possível alguns anos atrás porque integrava a fé na vida cotidiana. Afinal, ele andava por aí com roupas normais e com um penteado normal e tinha uma aparência normal. A Catedral de Colônia ficou repleta de fiéis e visitantes. Muitos disseram que era uma prova de relevância de Carlo Acutis o fato de tantas pessoas terem vindo participar da missa. Foi legal ver a igreja tão cheia pela primeira vez, especialmente com tantas pessoas relativamente jovens. Carlo Acutis realmente foi abençoado e espero que em breve seja santo. Eu acho muito bom. Nós viajamos 3 horas hoje para poder vivenciar essa comunidade e proximidade desse exemplo de vida. Destacamos agora a primeira paróquia universitária do mundo dedicada ao beato Carlo Acutis, jovem que será canonizado em 2025 e poderá ser o primeiro santo da geração da internet. Ele faleceu aos 15 anos em 2006, deixando um grande testemunho de vida. A paróquia fica na região de Santo Amaro, zona sul da capital paulista. Era uma capela bem pequena com apenas 12 lugares e desde sua fundação tinha como padroeiro São Francisco de Assis. Mas durante a pandemia, por inspiração do bispo da Diocese de Santo Amaro, Dom José Negri, foi dedicada ao jovem beato Carlo Acutis, considerado por muitos como o anjo da juventude. O bispo Dom José Negri, nesse momento, me ligou. De manhã cedo, falou: Marcos, eu senti quando eu estava orando na frente do sacrário que nós deveríamos dedicar essa paróquia ao beato. A paróquia universitária, localizada na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, recebeu de presente da cidade de Assis, na Itália, uma relíquia de 1º grau do beato. Sim, nós temos aqui a relíquia, um pedaço do corpo do beato Carlo Acutis, que foi oferecido pela sua mãe, que entregou então para o bispo e o reitor aqui da faculdade, da universidade. Então foi colocado um relicário e trouxeram aqui para a paróquia. Então foi uma oferta mesmo da mãe do próprio beato para que a primeira paróquia do mundo, dedicada ao beato Carlo Acutis. Após o Papa Francisco ter aprovado a canonização de Carlo Acutis para o ano de 2025, o beato está às portas de se tornar o primeiro santo da chamada geração milênio ou geração da internet, formada pelos que nasceram após o início da década de 1980. Nascido em 3 de maio de 1991 em Londres, Inglaterra, Carlo Acutis logo foi morar em Assis. Faleceu aos 15 anos no dia 12 de outubro de 2006. Jovem de muita oração, lia as Sagradas Escrituras, rezava o rosário e participava da Santa Missa todos os dias. O Cristo era realmente seu alimento, a sua palavra, a sua Eucaristia era o alimento. E ele dizia até para as pessoas, qual o segredo da felicidade, vamos dizer assim, por que as pessoas hoje não são felizes, são tristes? Ele dizia porque a tristeza é o olhar voltado para si, e a felicidade, a alegria é o olhar voltado para Jesus. Levantamento realizado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com dados da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, revelou que o número de motoristas com problemas de visão aumentou quase 80% em 10 anos. O estudo alerta que alguns hábitos comuns em nossa rotina podem prejudicar a saúde dos olhos. O estudo aponta que cerca de 28 milhões de motoristas com restrições na Carteira Nacional de Habilitação possuem alguma anotação. Mais de 90% se referem a restrições visuais. Além do envelhecimento da população, outros fatores contribuem. No Brasil, a maior causa de dificuldade visual é o erro refracional que a gente fala, que é a falta do uso de óculos. Então, uma grande porcentagem da população brasileira nunca passou em consulta com o oftalmologista. Usar muita tela, muita luz, forçar demais a visão, tudo isso pode favorecer um pouco mais a necessidade de óculos.
O advogado Marcelo dirige e se preocupa em cuidar da saúde ocular. Além de ser motorista, a minha profissão exige que eu leia muito, então quando a vista não está boa, aí não dá para fazer nada. Então é muito importante fazer esse exame periódico aí de vista. Há 10 anos, mais de 14 milhões de pessoas só podiam dirigir obrigatoriamente utilizando óculos ou lentes de grau. Este ano, o número já ultrapassou os 25 milhões, um aumento de quase 80%. O uso de lentes corretivas na condução de veículo, ela é feita após uma avaliação médica, no exame de aptidão física e mental. Então, nesse exame, o médico verifica as condições de saúde do cidadão e insere essa observação que é impressa no documento físico com a letra A. Motoristas com visão monocular igual ou inferior a 20% também estão inclusos. Quem não obedecer essas restrições comete infração gravíssima, perde 7 pontos na CNH e paga multa de aproximadamente R$ 300. A oftalmologista alerta que hábitos simples podem preservar a saúde ocular. Existe a regra que a gente fala do 20-20-20, que é a cada 20 minutos que você está trabalhando na frente de uma tela, fazer uma pausa de 20 segundos, olhando a uma distância de 20 pés. Isso faz com que a gente não force muito a visão e ajuda a não ter um aumento refracional muito importante e até mesmo a gente não ter muita dor de cabeça ou aquela sensação de vista cansada no final do dia. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com outras informações de São Paulo, logo depois do Sorrindo para a Vida. 8 cidades brasileiras vão sediar as plenárias do Plano Clima Participativo. A série de encontros começou hoje e vai até 15 de agosto. Os participantes vão discutir temas para guiar a política climática do país até 2035. A primeira plenária aconteceu em Brasília. A repórter Camila Castro está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Camila. Olá, Reinaldo. Boa noite a todos. Brasília abriu as plenárias que serão realizadas pelo Brasil e divididas por bioma. O tema deste primeiro dia foi transformação ecológica, transição energética e economia circular. A elaboração do plano é conduzida pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, integrado por representantes de 22 ministérios, pela Rede Clima e pelo Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. E tem dois principais pilares: a redução das emissões de gases de efeito estufa e a adaptação de cidades e ambientes naturais às mudanças climáticas. O objetivo é que a sociedade participe desses encontros. Cerca de 6 mil pessoas devem, então, participar das plenárias. De acordo, então, com o governo federal, a ampla participação da sociedade é fundamental na preparação da estratégia que vai guiar a política climática do país pelos próximos 10 anos. Das plenárias sairão propostas que poderão ser incluídas no documento final que será apresentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na COP29 em novembro. Volto com você, Reinaldo. Muito obrigado, viu, Camila? Até já. Olha, o exército israelense bombardeou hoje a capital do Líbano, Beirute, em retaliação ao ataque a um parque infantil que matou 12 crianças na colina de Golã. Israel apontou o grupo apoiado pelo Irã como responsável pelo ato de terror. O Hezbollah negou o envolvimento. Ontem, o Patriarcado Latino de Jerusalém lamentou os ataques na colina de Golã e ressaltou que as vidas inocentes, cheias de esperanças e sonhos, afetadas pelo ato de violência, entristeceu a todos que consideram a vida sagrada. Os religiosos manifestaram condolências às famílias atingidas e a toda a comunidade drusa na Terra Santa e disse não haver palavras para descrever a dor e indignação pelo ato que deixa profundo impacto em todos. A igreja em Jerusalém renovou o compromisso com a paz e afirmou ser preciso dar um basta na violência, ódio e desprezo. Para o patriarcado, a compreensão e o respeito mútuo garantirão o futuro dos filhos e das comunidades em toda a região. O exército israelense e o Hezbollah intensificaram os ataques na fronteira libanesa-israelense desde outubro, considerado o pior conflito desde a guerra de 2006.
Os confrontos na faixa de Gaza aumentaram o drama dos palestinos. Entre as maiores tragédias que o povo vive naquela região de guerra está a falta de água. Entenda mais na reportagem. Um míssil certeiro atinge um poço de água em Tel Al-Sultan, em Rafah. Uma explosão repleta de reflexos. Isso afeta quem? Isso é destruição de infraestrutura do povo palestino para piorar ainda mais a situação e pressionar essas pessoas que não têm ninguém, a não ser Deus. As imagens de satélite mostram que o local foi devastado no último sábado. O poço destruído em Rafah é só um dos mais de 30 detonados pelo exército israelense no mês de julho. A cabine do caminhão de ajuda humanitária explodiu. Ele estava repleto de água e os palestinos não perderam tempo. A cidade de Gaza perdeu quase toda a capacidade de produção de água. Dados da Oxfam, uma confederação internacional que reúne 19 organizações e atua em mais de 90 países contra a pobreza, 88% dos poços de água e 100% das usinas de dessalinização de Gaza estão danificados ou destruídos. A capacidade de produção diária costumava ser de pelo menos 30 mil metros cúbicos. Hoje, cada pessoa não recebe mais de 5 litros de água por dia. Antes do bombardeio, eles costumavam receber 85 litros diários. Os palestinos já enfrentam uma grave escassez de alimentos, combustível e remédios. A destruição dos poços aumentou a angústia causada pela guerra em Gaza, que já está em seu 10º mês. Só temos Deus, aqueles que buscam o sofrimento do povo palestino e o aumentam, aqueles que matam as crianças, que matam os idosos e falam sobre humanidade. Que diferença faz para eles? Eles destroem tanques de água, atacam hospitais ou matam aqueles que estão em segurança em suas casas. Eles não têm problema em fazer isso. Eles são criminosos de guerra. Situação dramática essa, né? E aqui a gente fala da conta de luz porque a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que no mês de agosto a bandeira verde vai deixar a conta mais barata em todo o país. A Agência Nacional de Energia Elétrica explicou que a bandeira verde em agosto se dá porque houve aumento no volume de chuvas na região sul do Brasil. No mês de julho, a bandeira amarela fez com que os consumidores pagassem uma adicional de R$ 1,88 a mais a cada 100 kWh utilizados. A ANEEL reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica, mesmo quando não há uma cobrança extra, como acontecerá neste próximo mês. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL em 2015 com o objetivo de indicar aos consumidores o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento das termoelétricas. De Brasília, Liana Nunes para o Canção Nova Notícias. O último dia do mês será de frio intenso no sul, parte de São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto isso, o ar seco e calor prevalecem em outras regiões. No sul, muitas nuvens e pouca chuva em parte de Santa Catarina e Paraná, mas pode gear nas áreas altas do Planalto Sul. Com a massa de ar frio se afastando, as temperaturas vão aumentar no Rio Grande do Sul. As altas temperaturas favorecem as queimadas. Na quarta-feira, as máximas serão de 30 graus em Goiânia, 35 em Palmas e pode chegar também aos 37 em Cuiabá e em Manaus. No sudeste, há previsão de sol e ar seco e nada de chuva no interior de Minas Gerais e da região metropolitana de São Paulo. Nas demais áreas do sudeste, leste paulista e mineiro, assim como no Espírito Santo, o dia será nublado, mas chove pouco. Amanhã na capital fluminense vai chover e pode fazer aí mínima de 16 graus e máxima de 25. No centro-oeste, a quarta-feira terá alguns pontos com umidade abaixo dos 30%. As temperaturas vão continuar altas entre Mato Grosso e Goiás. No Nordeste, a infiltração marítima leva umidade e pode ter chuva isolada do litoral sul da Bahia até Salvador. No interior nordestino, o ar continua seco, como se vê nessa área de cor mais clara do mapa. E as instabilidades na região norte vão continuar na faixa centro-norte, que compreende esse trecho que começa aqui passando por Amazonas, Roraima, Pará
e Amapá e também no oeste do Acre. No restante das áreas, o sol predomina e não chove. Depois de 14 anos, o Brasil está recebendo a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Novamente, ao vivo, a presença da repórter Camila Castro com as informações. Camila, qual é o tema do evento, hein? Oi, Reinaldo. Ciência, tecnologia e inovação para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido. É o tema, então, da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Este é o mais importante evento voltado ao debate das políticas públicas do setor e vai discutir com a sociedade as necessidades e propor recomendações para a elaboração de uma nova estratégia nacional para o segmento. A abertura aconteceu hoje e contou com a presença do presidente da República, Lula. O evento vai até até depois de amanhã, né, 1º de agosto, para este encontro acontecer depois de 14 anos. Foram mais de 200 etapas preparatórias, cerca de 100 mil pessoas envolvendo estudantes, professores, empresários, também movimentos sociais, agentes públicos e a sociedade civil participaram de toda essa elaboração. E no mesmo dia, infelizmente, né, que começou a conferência, foi divulgado um dado muito preocupante. A publicação de artigos científicos no Brasil caiu 7,2% em 2023. A informação é de uma empresa editorial holandesa especializada em conteúdo científico, técnico e médico. É a 2ª queda consecutiva da produção científica brasileira. Em 2 anos, o número de publicações passou de 80 mil artigos para menos de 69 mil. Volto com vocês. Boa noite. Boa noite, Camila. Muito obrigado. O sinal da TV Canção Nova avança e já pode ser sintonizado em Teresina, capital do Piauí. Desde a semana passada, a instalação do sinal faz parte do trabalho de evangelização sustentado pelo projeto Dai-me Almas. As ondas do amor chegaram à capital verde. Teresina, no Piauí, recebe desde o dia 25 de julho o sinal da TV Canção Nova. A TV Canção Nova foi a responsável por me evangelizar há 20 anos atrás, em um momento muito difícil da minha vida. Pelas redes sociais, o diretor executivo da Fundação João Paulo II postou comemorando a conquista. No dia 5 de março, mostramos a chegada dos equipamentos de transmissão adquiridos pela TV Canção Nova. Agora, o sinal da TV, fundada por Padre Jonas Abib, se soma às outras 4 emissoras católicas com sinal local. A partir do momento que tem um canal novo na cidade, é sempre importante que o telespectador ele faça uma nova busca no seu televisor, porque assim ele vai registrar esse novo canal na sua playlist da televisão e não apaga nenhum outro que porventura já esteja lá. Para fazer a sintonia é muito fácil. Com o controle remoto em mãos, acesse o menu Configurações de sua TV, Smart TV. O caminho pode variar de modelo para modelo. Por aqui a gente vai em Programação Automática e inicia a sintonia de canais. O território arquidiocesano celebra a chegada da maior emissora de TV católica do país. Creio que será de grande importância para nos proporcionar cada vez mais realizar uma catequese, a formação do povo cristão de uma forma querigmática, de uma forma mistagógica. A evangelização pela TV cada vez mais longe. Só faltam 3 capitais para a gente ter o canal aberto e de graça para a população no Brasil, que é Rio Branco, São Luís e Porto Velho, porque exige investimento alto financeiro. Na Canção Nova, por ela ser uma obra de Deus, e se ela mantiver a sua missão, nunca faltará nada para ela. Eu tenho certeza que poderá ter alguém da tua casa precisando ser evangelizada ou até mesmo alimentar aí a fé. A tua graça. Agradecemos aos sócios evangelizadores que contribuem para que esta obra chegue a milhares de lares, semeando esperança, construindo pontes para anunciar o Evangelho. E é assim, por meio da ação de pessoas que se unem pelo bem comum, que a obra inspira tanta gente trabalhando para um mundo melhor. Vejam só, nós estamos com 93% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de julho, que termina amanhã. Seja evangelizador com a Canção Nova e faça sua doação pelo Pix, com a chave
pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por seu comprometimento e fidelidade. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lohane Oliveira conquistaram nesta terça-feira o bronze na ginástica artística. Uma medalha olímpica inédita e há muito tempo aguardada. Parabéns, meninas do Brasil. No 5º dia de competições em Paris, novas conquistas e belas imagens nas diversas modalidades que compõem as provas. Confira um pequeno resumo. Já que é para falar de belas imagens, então nós começamos com o surf, a sensação aquática nos Jogos de Paris. E no quadro de medalhas, Japão lidera com 7 ouros, China e Austrália têm 6 e França 5 medalhas de ouro. O Brasil está em 22º lugar, com 1 de prata e 3 de bronze. Estamos de volta e com o olhar para a Terra Santa. É que os 11 mártires de Damasco serão canonizados em outubro. A comissão que prepara as celebrações abriu os tesouros escondidos utilizados na beatificação em Roma há cerca de 100 anos. São 5 painéis. Pintados à mão, eles narram um momento significativo dos mártires de Damasco. A perseguição aos cristãos por parte dos drusos xiitas causou milhares de vítimas em 1860. Numa noite de julho, o comando druso que invadiu o convento franciscano de Balbatuma massacrou 8 frades e 3 cristãos do rito maronita, os irmãos Massaki, por se recusarem a renunciar à fé cristã e abraçar o islamismo. Uma das pinturas revela o superior da comunidade chamando os irmãos à igreja para consumirem o corpo do Senhor e evitarem a profanação. Outra tela mostra o momento do martírio no interior da igreja. E outra ainda, a contemplação da cruz gloriosa com os freis tendo as palmas nas mãos. Guardadas há 100 anos, as telas foram encontradas em bom estado e serão usadas nas celebrações aqui na Custódia da Terra Santa antes da canonização em Roma no dia 20 de outubro. De acordo com Frei Rodrigo Soares, seja feita a vontade de Deus, será o slogan para a canonização. A frase está na carta do então superior do convento, Manuel Ruiz, ao custódio da Terra Santa, ao aceitar morrer pela fé. Os idosos estão viajando mais e os lugares religiosos têm a preferência deles para reacender a chama da espiritualidade cristã. Confira na reportagem de Alan Toledo e Messias Junqueira. Maria Vitória tem 73 anos e com o filho mais novo veio de Batatais, em São Paulo, para agradecer a Nossa Senhora Aparecida. E pensar que essa imagem de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, padroeira do Brasil, tão importante para todos nós. O guia de turismo da maturidade no estado de São Paulo destacou que idosos com 60 anos ou mais estão viajando ao menos 2 vezes por ano. Dos 70 municípios mais visitados do roteiro, 13 cidades são do Vale do Paraíba. As pessoas estão, enquanto romeiros e romeiras, sempre nesse sentido de penitência, de experiências profundas de Deus, religiosas, aqui do encontro muito particular e único com a Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, no Brasil. O turismo religioso tem alcançado destaque, sendo um dos maiores atrativos para quem busca paz e tranquilidade. Reavivar a fé e a devoção são os desafios de quem acolhe idosos e famílias para momentos únicos. Padre Jonas sempre sonhou a Canção Nova para o mundo, a Canção Nova alcançando as nações, né? E fazer parte de um circuito religioso, para nós é uma alegria muito grande. O Circuito da Fé é formado por igrejas e rotas de peregrinação na região do Vale do Paraíba. Entre eles destacam-se o Santuário Nacional de Aparecida, a comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista e a mais recente novidade, o Santuário do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, na cidade de Guaratinguetá. Locais que fortalecem a espiritualidade e o contato diário com Deus. A gente, dentro desse contexto, desse itinerário, a gente quer sempre ser para o idoso, a pessoa que chega, um espaço de encontro com Deus, de encontro com outras pessoas, um encontro com o irmão, um lugar que ele se sinta bem, né? Ser exemplo de perseverança, viver a melhor época da vida em sintonia com o sagrado. Costumo fazer mais assim para
aumentar a minha fé, para me encher de paz, de muita luz. É o que a gente pede para a nossa caminhada. Minas Gerais se transformou num dos destinos de viagem de muitos turistas. O estado lidera o crescimento turístico do Brasil com alta de aproximadamente o dobro da média nacional. Um dos segmentos em destaque nesse cenário é o de turismo de lazer. Assista em instantes ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Reinflama e às 10 o PHN. Boa noite, paz para você. Boa noite e até amanhã.